Fala aí, minha gente, tudo bem? Grêmio 3 a 1 em cima do Cuiabá, segunda vitória consecutiva fora de casa, que neste momento em específico tem uma importância enorme. Afinal, o Grêmio agora começa a se distanciar um pouquinho mais da zona de rebaixamento, por mais que a distância, infelizmente, ainda seja curta. O Grêmio tem 2 jogos a menos, mas o Grêmio começa a olhar já um pouco mais pro meio da tabela, com mais convicção de que vai chegar naquele bolo. Ainda mais agora com essa vitória de hoje, que dá uma confiança enorme pro time, principalmente por 2 jogadores. Claro que eu tô falando de Monsalve e também do Brightway. Que, vamos lá, né? Eu queria falar pela pronúncia certa, que é Braithwaite, mas a transmissão os caras que falaram Bright White, então acredito que vai ficar como Bright White aqui no Brasil mesmo. Mas, enfim, um grande jogo do Grêmio pelo placar, porque no desempenho, acho que quem olhou o jogo sabe a agonia que foi, afinal o Cuiabá pressionou pelo menos 70% da partida, o Cuiabá foi melhor que o Grêmio, foi mais incisivo por estar jogando em casa. Não vou falar muito de pressão de torcida, porque com todo respeito, mas é o Cuiabá. Mas foram eles que tiveram a proposta do jogo em si, que foram pra cima, que criaram mais oportunidades, mas aí a gente tá falando de um clube que não tem jogadores com tanta qualidade como tem o Grêmio. E claro que hoje foi o time reserva, mas a gente tá vendo jogadores ali que provavelmente na sequência podem vir a ser titulares, como Monsalve, Bright White, enfim, o Aravena também acho que tende a ganhar mais oportunidades. O Cristaldo que entrou no finalzinho da partida e o João Pedro que foi o lateral direito titular. Vamos lá, o Renato apostou num esquema, então, um trio de ataque com Bright White, Gustavo Nunes de um lado e Monsalve do outro. Só que quem atuou mais ali, na verdade, não foi nem o Monsalve. Lá na ponta direita foi o Edenilson, que na escalação estava como meio campista, mas, de acordo com as variações e táticas do Renato, acabou jogando mais como um ponta direita. Inclusive foi numa jogada do Edenilson com o Bright White, veja só, que saiu o primeiro gol do Grêmio. O gol do Gustavo Nunes naquela finalização ali, lembrando até o Soares pelo jeito de bater na bola. Não quero ser emocionado, e claro que não vou ser, afinal a gente sabe do nível de um e do nível de outro, mas a gente tem uma expectativa de que o Bright White consiga desempenhar bem aqui no futebol brasileiro. E pela partida que ele fez hoje, eu acho que isso aí pode sim se tornar uma realidade. 2 gols, pegando confiança, fazendo gestos para a torcida pedindo apoio, a comemoração também ali com dancinhas, um jeito meio abrasileirado já, então acho que ele vai se adaptar muito bem aqui. E que bom que fez uma estreia com 2 gols. O Grêmio então após esse gol começa a recuar um pouco mais, e o Cuiabá por uma necessidade começa a vir um pouco mais para cima, afinal a gente tá falando de um time que também tem a sua pressão local, por estar na zona de rebaixamento. O Cuiabá é um clube que nunca foi rebaixado, ele foi apenas subindo de divisão, mas nunca chegou a cair. Acho que esse ano não se escapa, porque realmente tá difícil a vida deles. Mas o Grêmio não tem nada a ver com isso, fez seu papel. O Cuiabá então começa a vir pra cima, cria suas oportunidades, o Kaique quase faz... Na verdade, ele fez uma falha bizarra, quase acarretou num gol, mas por sorte ele conseguiu tirar a bola inteira de cima da linha nos últimos milímetros de segundo, enfim. Vamos lá, o Grêmio então volta para o segundo tempo com o mesmo time, apenas a alteração do Fábio, lateral esquerdo, para a entrada do Zé Guilherme, que acho que fez uma partida razoável também, nada muito brilhante, mas também sem comprometer. O Renato, assim como preservou boa parte do time, também acabou preservando então o Reinaldo para o confronto de terça-feira pela Libertadores contra o Fluminense. O Grêmio, então, infelizmente, acaba sofrendo um empate muito cedo no segundo tempo, que deu um gás enorme para a equipe do Cuiabá tentar de todos os jeitos virar o jogo, num gol contra, infelizmente, por um lance de azar do Bright White. É uma jogada que é muito trabalhada pela equipe do Cuiabá, pelos que os comentaristas da transmissão falaram, que é o Bruno Alves ali no primeiro pau, na primeira trave, tentando causar alguma coisa. Dessa vez acarretou num gol contra do Bright White, infelizmente, mas poucos minutos depois, então, numa jogada daquele que a gente também tem uma expectativa muito boa pelas credenciais que veio, pelo que fez contra o Atlético Paranaense na última partida, que é o Monsalve. Esse sim, cara, é claramente diferenciado pelo pouco que mostrou em 2 partidas. A gente vê no toque da bola, a gente tem uma expectativa quando ele pega na bola perto da área que alguma coisa interessante ele vai fazer. Fez contra o Atlético Paranaense, naquele golaço que acabou sendo anulado, fez também no seu gol que foi uma cagada do goleiro, mas hoje também numa jogada espetacular, passando por 2, 3, 4 jogadores ali do Cuiabá, conseguiu fazer uma assistência primorosa pro Bright White conseguir fazer o seu gol, seu primeiro gol pelo Grêmio. A gente pensou, porra, tá maravilhoso, né? Fez um gol contra, mas foi lá, se redimiu, fez um gol que vai dando a vitória, mas poderia ficar ainda melhor. E ficou. Numa jogada lá pela ponta direita, no cruzamento, ele teve a primeira tentativa de cabeça e aí depois uma sapatada ali de canhota para fazer o 3x1, para dar uma tranquilidade pro Grêmio. Saiu ovacionado para a entrada do Aravena, inclusive nos minutos finais da partida, mas um jogo muito interessante por esses fatores. Mas como eu disse, no placar, muito bonito, mas no desempenho, eu acho que o Grêmio deu muito espaço pro Cuiabá, e se o Cuiabá tivesse jogadores melhores, como foi, por exemplo, o Grêmio abriu uma vantagem contra o Palmeiras e se recuou. O Palmeiras, por ter jogadores melhores, foi lá e conseguiu um empate.
A gente viu mais ou menos isso aí hoje. Até contra o Corinthians também o Grêmio não podia ter facilitado pelo Brasileirão, nem vou falar da Copa do Brasil, mas hoje também o Grêmio deu muito espaço para um time que, se tivesse jogadores melhores, provavelmente conseguiria o empate. Então nem tudo é mil maravilhas, nem tudo é perfeito, mas é um passo muito importante pro Grêmio esquecer de vez a eliminação ali pro Corinthians na Copa do Brasil, focado que vem aqui pra frente. Claro que eu tô falando da Libertadores e é um resultado muito importante pro Grêmio pegar confiança, embalar e conseguir de fato a classificação. Tem que fazer um muito bom jogo na próxima terça-feira lá no Couto Pereira, porque o Grêmio vai decidir fora de casa. Talvez seja até um pouco melhor você decidir no primeiro jogo e no segundo jogo, sabe, a pressão ser do adversário para conseguir alguma coisa. O Grêmio não soube lidar bem com a pressão jogando fora da arena, como mandante. Isso aconteceu no Couto Pereira, onde, enfim, teve a eliminação pro Corinthians e o Grêmio não parecia bem habituado naquele jogo. Não tô falando nem da tática do Renato de ter iniciado sem um centroavante fixo, com o Cristaldo como um falso 9, mas também o jogo mentalmente nos jogadores do Grêmio não me parecia bem. Me parecia muito desconfortável, com o Vila Sante errando vários passes, então, que é um jogador que eu acho que sempre tá bem. Enfim, parecia também afetado naquela partida. Vamos ver agora como é que vai ser com o Grêmio como mandante na primeira partida. Mas, acho que é isso, gente. Se gostou do vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.